Primeiramente, quero que olhemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8. Eu realmente senti do Senhor que era isso que eu deveria pregar aqui hoje. Não apenas aqui para vocês, mas tenho certeza de que para muitas pessoas que receberão isso pela televisão no momento certo. Eu tenho pensado muito sobre disciplina e domínio próprio. Eu posso te dizer que todos os dias de nossas vidas nós devemos dizer não para algo que nós gostaríamos de fazer, e sim para algo que nós não gostaríamos de fazer. Amém? E isto nunca vai parar. Vai ser assim todos os dias, pelo resto de sua vida. Mas a disciplina e o domínio próprio são realmente bons amigos que Deus deu a nós. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Na verdade, é o último da lista. A lista começa com amor e alegria, paz, paciência, bondade e termina com domínio próprio. Eu acho que isso é interessante. Eu chamo de o final do livro dos frutos do Espírito. Todo o fruto do Espírito começa com amor, mas todos são firmados pelo domínio próprio. Você não pode ser bom se não tiver domínio próprio. Você não pode ser humilde se não tiver domínio próprio. E eu ouço as pessoas dizerem com frequência, com certeza você também, e talvez você diga, sabe, eu não sou disciplinado. Eu realmente eu não consigo me controlar nesta área. E isto é absolutamente 100% inverdadeiro. E você precisa parar de dizer isso. Vamos lá, não me faça repetir 3 vezes. Você diz, bem, Joyce, mas eu não tenho. Bem, você começa confessando que Deus diz que você tem. Isto ajuda a renovar sua mente antes mesmo de começar a acreditar que você realmente tem o que Deus diz que você tem. E então, assim que você acreditar, o diabo vai ter que sair do seu caminho, porque você vai começar a produzir. Amém? Portanto, você precisa dizer, eu sou disciplinado, eu tenho domínio próprio, eu faço o que Deus me disse para fazer, e se Ele me disser para não fazer algo, eu não faço. Amém? Agora, ser cristão não é para aquelas pessoas de mente fraca, pessoas preguiçosas e fracotes. Nós não recebemos todas as coisas de Deus. Nós ganhamos uma carga inicial, por assim dizer, quando nascemos de novo. Deus é santo e Ele não pode estar em nenhum lugar que não seja santo. A sua graça faz um trabalho maravilhoso no nosso espírito para que Ele venha e viva ali. Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele vem morar em nós, Ele nos dá a sua natureza, Ele nos faz uma nova criatura, o fruto do Espírito Santo está em nós. Mas tudo isso vem como uma semente. Eu amo o que a Bíblia está dizendo no livro de 1 João 3, que diz que qualquer pessoa que está em Cristo não pode continuar a viver propositalmente no pecado. Não diz que você nunca mais erra, mas diz que nós não podemos continuar propositalmente no pecado, porque Cristo vive em nós. E realmente a Bíblia Amplificada diz, o divino esperma de Deus está nele. E eu amo isso. Cristo é chamado de semente com S maiúsculo, e Ele está em nós, foi colocado em nós como uma semente, e todos sabemos que as sementes devem ser molhadas. Temos que tirar as ervas daninhas delas, e elas precisam da luz do sol. Veja, a palavra é referida como a água da palavra. E, portanto, quanto mais da palavra estudamos, mais nós cremos, mais essas sementes crescem e se tornam as coisas que as pessoas podem ver. Você sabe, quando Deus começou comigo, eu tinha amor dentro de mim, de acordo com a Bíblia, mas eu não o encontrava em nenhum lugar. Eu queria amar as pessoas, mas eu não era uma pessoa muito amorosa, eu não era uma pessoa muito legal.
Eu estava ferida, machucada, não tinha recebido a cura. Então eu estava ocupada cuidando de mim mesma, tentando ter certeza de que eu nunca mais seria ferida. E eu não era muito legal. E Deus teve que me ensinar muitas coisas. E quanto mais eu estudava a palavra, mais eu aprendia. Quanto mais eu aprendia, mais isto me mudava. E quanto mais isto me mudava, então mais o meu comportamento melhorava. Deus trabalha em nós de dentro para fora. Ele planta em nós tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida ótima. Mas agora eu quero que você preste atenção nestas escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, início do verso 3. Seu poder divino concedeu a nós todas as coisas. Digam, todas as coisas que concernem a vida e a piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Bom, eu poderia parar aqui e pregar sobre esta frase a noite toda. Nós fomos chamados a sermos pessoas excelentes, com excelente comportamento, que tratam as pessoas de modo excelente, que vivem vidas excelentes. Não desleixada, não preguiçosa, não indisciplinada, mas excelente. E diz que fomos chamados à glória. Sabe, nós jogamos muitas palavras no ar e nem sabemos o que significam. A palavra glória significa a manifestação de todas as excelências do nosso poderoso Deus. Então Deus, Ele nos deu todas estas coisas como um dom concernente à vida e à piedade. Através do conhecimento dele, você precisa saber o que tem ou nem percebe o que tem. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Agora, uma pessoa excelente sempre caminha a milha extra, sabe? Ela nunca faz o mínimo que pode fazer. Ela sempre faz o máximo que pode fazer. Uma pessoa excelente mantém sua palavra. Ela sempre faz aquilo que diz que vai fazer. Então eu vou parar aqui só para dizer que nós vivemos em um mundo hoje que não é excelente e está ficando cada vez pior. E nós, aqueles de nós que representam a Cristo, e é isso que você é, se você é um cristão, você está nesse mundo para representar a Cristo, nós temos que acender as luzes, e acender a luz é começar a ser excelente outra vez. Porque é isso que o mundo precisa ver. O nosso Deus é um Deus excelente e Ele nos chamou para sermos um povo excelente. Agora, existem áreas onde cada um de nós pode ir mais alto. Todos nós podemos decidir ser mais excelentes nessa área e muito da excelência começa nas pequenas coisas que o Espírito Santo lida com você, que pode não fazer nenhum sentido para as pessoas se você falar com elas, mas nós começamos a ser excelentes nas pequenas coisas que Deus nos incentiva, então começamos a ser mais e mais e mais e mais excelentes. E eu sei que a excelência é um desejo de Deus para nós, porque eu posso te dizer, quando você está cheio do Espírito Santo e entra num relacionamento sério com Deus, você começa a ser convencido de pequenas coisas que não te incomodavam de jeito nenhum antes dele vir morar dentro de você. Ninguém veio e te disse, mas de repente agora você sabe que não é dessa maneira que se faz as coisas. Por exemplo, você está fazendo compras, passa por uma prateleira de roupas e você derruba algumas peças de roupas no chão e você sai andando. Vamos lá, quantas? E o Espírito Santo diz com aquela doce voz, volte e pegue. Tem alguém mais além de mim? Às vezes, ele até me faz limpar todas as coisas que as outras pessoas deixam cair no chão. Agora, quando começa a ficar realmente irritante, é como se
Uma vez eu perguntei, por que eu tenho que limpar a bagunça deles? Ele disse, você gostaria que alguém limpasse a sua bagunça um dia? Eu disse, olha, seria bom. Agora quero que você ouça o que eu vou dizer. Muitas vezes, quando Deus te pede para fazer, ou te incentiva, e vamos usar esta palavra incentivar, porque é o modo que o Espírito Santo lida, ele nos incentiva, ele não grita conosco, ele não berra, não nos força a fazer, ele não nos ameaça, ele nos incentiva. Há sempre um toque dele. Esta é a melhor maneira de fazer isso. E todas as vezes que fazemos do seu jeito, estamos abrindo a porta para algumas bênçãos que Deus quer trazer para o nosso caminho no tempo certo. E toda vez que não fazemos do jeito dele, nós estamos perdendo algo que Deus queria fazer por nós, que nunca saberemos o que era, talvez até que cheguemos ao céu. Agora, você pode pensar o que quiser, alguns de vocês podem pensar, essas coisas não fazem nenhuma diferença. Mas posso te garantir que a palavra de Deus é muito mais prática para a nossa vida diária do que nós imaginamos. Não tente pegar a Bíblia e fazer dela algo profundo e doutrinal, em que você fica vagando em algum lugar e quando você vai embora nem sabe o que as pessoas disseram. Rapaz, aquilo foi pesado. O que significa pesado? Bem, eu não consegui entender, então deve ter sido muito pesado. Eu vou mandá-lo para casa com pelo menos uma coisa que você pode lembrar. Quando você esbarrar em algo e derrubar de uma prateleira numa loja, vá, pegue-a e coloque de volta onde você achou. Amém? Este é somente um exemplo, mas quantos de vocês concordam que se você não for excelente em pequenas coisas, agora ouça, quando ninguém estiver olhando, é aqui que o seu caráter é testado? Não é o que você faz no domingo de manhã na frente dos amigos cristãos? Se você quiser descobrir que alguém é um verdadeiro cristão, vá na casa dele. Mas aqui está a coisa, nós precisamos ter um temor reverencial e a ciência de que Deus nos observa durante todo o tempo. Eu não quero dizer ter medo de que Deus nos machuque, Deus nos ama, Ele não quer nos machucar, mas se nós realmente queremos viver para agradar a Ele, nós devemos ter um temor reverencial de desagradá-lo. E, portanto, se Ele me incentiva a fazer algo, a Bíblia diz para não fazermos as coisas certas apenas para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Eu acho engraçado, nós temos funcionários maravilhosos, não digo isso para inferiorizar nenhum deles, mas eu acho tão interessante que se eu entrar em um departamento e 4 ou 5 pessoas estiverem reunidas ao redor da mesa conversando, sempre me surpreende como elas se dispersam quando eu entro. E como eu disse, eles são ótimos, eu não acho ruim que eles estejam conversando, mas se você está sentado brincando na internet, fazendo coisas pessoais, e então seu chefe chega e você para? Mas veja, Deus já viu tudo isso. Agora eu sou muito séria sobre isso, e se você não é daquele tipo que apenas vai a algumas reuniões e coleciona alguns livros cristãos e tem um adesivo de peixe no carro, é assim que você vive quando ninguém está olhando para você além de Deus. Então vamos em frente. Seu divino poder deu a nós todas as coisas concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência, através do qual ele nos concedeu suas grandes e preciosas promessas. Existem mais de 5.000 promessas para nós na palavra de Deus. Portanto, por meio dessas promessas, você pode se tornar um participante da natureza divina de Deus, escapando da corrupção que existe neste mundo por causa do desejo pecaminoso. Por esta razão,
Por causa de todas as coisas que Ele fez por nós, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, façam todos o quê? O quê? Esforços? Quem aqui quer fazer esforço? Sabe, Joyce, eu já orei pedindo a Deus que fizesse isso por mim. Nem eu creio na oração, mas sabe o que eu tenho descoberto? Mais e mais, nos últimos anos, eu percebo que quando eu oro e peço a Deus que me ajude, Ele geralmente me mostra algo para fazer. Nem sempre, às vezes não há nada que eu possa fazer, mas às vezes é assim. Oh Deus, estou tão cansada, por favor me ajude, estou muito cansada, Deus, por favor me cure. Bem, vá para a cama e durma um pouco mais. Algumas respostas simples para alguns de nossos grandes problemas, acreditem ou não. Amém? Oh Deus, estou tão cansada, me sinto tão mal, não sei o que é de errado comigo, eu caio no sono no meio da tarde, meu Deus. Não como 1 tonelada de açúcar todos os dias. Ok, eu vou prosseguir. Por essa razão, façam todo o esforço para complementar sua fé com a virtude. Agora, a virtude significa caráter cristão. Significa o desenvolvimento do caráter cristão. Complete sua fé com a virtude, e a virtude com o conhecimento, e o conhecimento com o domínio próprio. E o domínio próprio com a firmeza. Sabe, a firmeza é estar firme em alguma coisa. Significa que você pode se apoiar, segurar naquilo quando as coisas ficam difíceis pelo tempo que precisar. E você não pode fazer sem domínio próprio. Qualquer um que vive pelo que sente, quando as coisas ficam difíceis, eles vão parar e desistir. E então, com a firmeza, você adiciona a piedade. E, com a piedade, o afeto fraternal. E com o afeto fraternal, você finalmente chega perto do amor. Veja, o objetivo de Deus para nós é andarmos em amor. Este é todo o objetivo da palavra de Deus, que nós aprendamos a amar do mesmo jeito que Deus nos ama. Amar incondicionalmente. E o amor é um esforço, sempre vai te custar algo. É fácil amar as pessoas que são fáceis de amar. Mas Deus está nos pedindo para amar pessoas que não são fáceis de se amar, e elas não são fáceis de amar porque elas não foram amadas, elas foram feridas e machucadas e precisam ver o amor de Deus, e elas não vão vê-lo a menos que um cristão mostre a elas. Os cristãos devem ser incomodados, porque todos foram chamados para o ministério. Você pode nunca estar no púlpito pregando para muitas pessoas, mas você, o mundo é o seu púlpito. E você pode pregar sem dizer nenhuma palavra. Você pode pregar com a sua vida. Amém? Eu disse, cada um de vocês, quando você sai para o mundo, não cabe a um grupo de pregadores fazer tudo na igreja. Os ministérios nos foram dados para treinar os santos para a edificação da igreja do Senhor. Você entende? Você não deve continuar indo à igreja todo domingo só para ser ajudado. Após alguns anos deve haver uma transição e você deve ir porque você quer ser usado para ajudar alguém. E uma das razões pelas quais as pessoas se cansam de ir à igreja, e eu ouço isso sempre, o tempo todo, sabe? Não sinto mais como se eu estivesse sendo alimentado, não estou tirando nada disso mais. É porque elas ainda continuam indo. Vou receber minha bênção, bem, eu não vou mais ser abençoado, eu não vou conseguir mais nada. Talvez não haja mais nada para você conseguir. Talvez não haja lugar para guardar mais nada em você e talvez você precise começar a dar algo. Talvez você precise ir à igreja no domingo orando, Deus me mostre alguém que eu possa ajudar. Não se sente lá com seus amigos com quem fica confortável. Encontre pessoas que pareçam solitárias, que não conheçam a ninguém e vá ficar perto delas. Faça um pouco de esforço. Lá vem essa palavra novamente, esforço.
Provérbios 16, 32. Aquele que é lento para se irar é melhor que os poderosos. E quem comanda o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade inteira. Uau! Então ele está dizendo que uma pessoa que pode controlar a si mesma é uma pessoa poderosa, é alguém que é mais poderoso do que um exército que vai e toma a cidade inteira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Lá eu acho que é Tiago: irai-vos, mas não pequeis. Bem, como você pode fazer isso? Você sente a raiva vindo quando você é maltratado, sabe? Mas você pode ficar irado e não pecar controlando como você se comporta diante dessa raiva? E sendo rápido para perdoar? Quero fazer uma pergunta. Perdoar as pessoas que ferem demanda algum domínio próprio? Sim, um barco cheio disso, certo? Especialmente dependendo do tanto que aquilo dói. Hebreus 12, 11. No momento, toda a disciplina parece dolorosa em vez de agradável. Mas mais tarde ela produz o fruto pacífico da retidão para aqueles que foram treinados por ela. Sabe, essa é uma boa escritura. Há algumas pessoas que vivem como se não houvesse amanhã. Mas ouça o que eu vou dizer. O amanhã, ele sempre vai vir. Obrigada pela grande animação. E se você não decidir fazer a coisa certa hoje, você não vai gostar do amanhã. Então, tantas vezes nós chegamos a um ponto na nossa vida em que parece que tudo está desabando. E nós queremos culpar o diabo e repreender o diabo, que é a causa, a raiz de todos os nossos problemas. Mas a Bíblia diz resistir ao diabo. Isso requer domínio próprio. Fala duas vezes, fala em Tiago e fala em Pedro. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir. O diabo anda ao derredor como um leão rugindo, com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Quem resiste firmemente? Nós resistimos à tentação de fazer a coisa errada. E então ficaremos felizes quando depois chegar. Depois, eu amo as pessoas que vão investir o agora no depois. Invista o agora no depois. Amém? Há apostadores no corpo de Cristo e há investidores. E quando falo de apostadores, não estou falando de alguém que vai ao cassino todas as noites. Eu estou falando de pessoas que fazem a coisa errada, esperando serem as únicas pessoas que vão se safar disso e ainda ter um bom resultado. Elas estão apostando: eu posso fazer a coisa errada e ainda ter uma vida agradável, com o resultado certo. Mas então há investidores, os quais sofrem um pouco neste tempo, eles dizem não à sua carne, e sofrem um pouco neste fim, porque eles sabem que se eles investirem agora, vai valer a pena depois na vida deles. Amém? Não há muitas coisas que sejam melhores do que saber que você fez a coisa certa. Isto nos traz uma paz maravilhosa. Deus quer que façamos as coisas com excelência, tendo disciplina para manter nossa palavra e sempre andar uma milha extra. Disciplina e domínio próprio é algo que nós já temos, mas temos que usá-los e desenvolvê-los. Primeiramente, quero que olhemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8. Eu realmente senti do Senhor que era isso que eu deveria pregar aqui hoje. Não apenas aqui para vocês, mas tenho certeza de que para muitas pessoas que receberão isso pela televisão no momento certo. Eu tenho pensado muito sobre disciplina e domínio próprio. Eu posso te dizer que
Todos os dias de nossas vidas, nós devemos dizer não para algo que nós gostaríamos de fazer, e sim para algo que nós não gostaríamos de fazer. Amém? E isto nunca vai parar. Vai ser assim todos os dias, pelo resto de sua vida. Mas a disciplina e o domínio próprio são realmente bons amigos que Deus deu a nós. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Na verdade, é o último da lista. A lista começa com amor e alegria, paz, paciência, bondade e termina com domínio próprio. E eu acho que isso é interessante. Eu chamo de o final do livro dos frutos do Espírito. Todo o fruto do Espírito começa com amor, mas todos são firmados pelo domínio próprio. Você não pode ser bom se não tiver domínio próprio. Você não pode ser humilde se não tiver domínio próprio. E eu ouço as pessoas dizerem com frequência, com certeza você também, talvez você diga, sabe, eu não sou disciplinado. Eu realmente não. Eu não consigo me controlar nesta área. E isto é absolutamente 100% inverdadeiro. E você precisa parar de dizer isso. Vamos lá, não me faça repetir 3 vezes. Você diz, bem, Joyce, mas eu não tenho. Bem, você começa confessando que Deus diz que você tem. Isto ajuda a renovar sua mente antes mesmo de começar a acreditar que você realmente tem o que Deus diz que você tem. E então, assim que você acreditar, o diabo vai ter que sair do seu caminho, porque você vai começar a produzir. Amém? Portanto, você precisa dizer, eu sou disciplinado, eu tenho domínio próprio, eu faço o que Deus me disse para fazer, e se Ele me disser para não fazer algo, eu não faço. Amém? Agora, ser cristão não é para aquelas pessoas de mente fraca, pessoas preguiçosas e fracotes. Nós não recebemos todas as coisas de Deus. Nós ganhamos uma carga inicial, por assim dizer, quando nascemos de novo. Deus é santo e Ele não pode estar em nenhum lugar que não seja santo. A sua graça faz um trabalho maravilhoso no nosso espírito, para que Ele venha e viva ali. Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele vem morar em nós, Ele nos dá a sua natureza, Ele nos faz uma nova criatura, o fruto do Espírito Santo está em nós. Mas tudo isso vem como uma semente. Eu amo o que a Bíblia está dizendo no livro de 1 João 3, que diz que qualquer pessoa que está em Cristo não pode continuar a viver propositalmente no pecado. Não diz que você nunca mais erra, mas diz que nós não podemos continuar propositalmente no pecado, porque Cristo vive em nós. E realmente a Bíblia Amplificada diz, o divino esperma de Deus está nele. E eu amo isso. Cristo é chamado de semente com S maiúsculo. E Ele está em nós, foi colocado em nós como uma semente, e todos sabemos que as sementes devem ser molhadas. Temos que tirar as ervas daninhas delas, e elas precisam da luz do sol. Veja, a palavra é referida como a água da palavra. E, portanto, quanto mais da palavra estudamos, mais nós cremos, mais essas sementes crescem e se tornam as coisas que as pessoas podem ver. Você sabe, quando Deus começou comigo, eu tinha amor dentro de mim, de acordo com a Bíblia, mas eu não o encontrava em nenhum lugar. Eu queria amar as pessoas, mas eu não era uma pessoa muito amorosa, eu não era uma pessoa muito legal. Eu estava ferida, machucada, não tinha recebido a cura. Então eu estava ocupada cuidando de mim mesma, tentando ter certeza de que eu nunca mais seria ferida. E eu não era muito legal. E Deus teve que me ensinar muitas coisas. E quanto mais eu estudava a palavra, mais eu aprendia. Quanto mais eu aprendia, mais isto me mudava. E quanto mais isto me mudava, então mais o meu comportamento melhorava. Deus trabalha em nós de dentro para fora. Ele planta em nós tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida ótima. Mas agora eu quero que
Você preste atenção nestas escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, início do verso 3. Seu poder divino concedeu a nós todas as coisas, digam todas as coisas, que concernem a vida e a piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Bom, eu poderia parar aqui e pregar sobre esta frase a noite toda. Nós fomos chamados a sermos pessoas excelentes, com excelente comportamento, que tratam as pessoas de modo excelente, que vivem vidas excelentes, não desleixada, não preguiçosa, não indisciplinada, mas excelente. E diz que fomos chamados à glória. Sabe, nós jogamos muitas palavras no ar e nem sabemos o que significam. A palavra glória significa a manifestação de todas as excelências do nosso poderoso Deus. Então Deus, Ele nos deu todas estas coisas como um dom concernente à vida e à piedade. Através do conhecimento dele, você precisa saber o que tem ou nem percebe o que tem. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Agora, uma pessoa excelente sempre caminha a milha extra, sabe? Ela nunca faz o mínimo que pode fazer. Ela sempre faz o máximo que pode fazer. Uma pessoa excelente mantém sua palavra. Ela sempre faz aquilo que diz que vai fazer. Então, eu vou parar aqui só para dizer que nós vivemos em um mundo hoje que não é excelente e está ficando cada vez pior. E nós, aqueles de nós que representam a Cristo, e é isso que você é, se você é um cristão, você está nesse mundo para representar a Cristo, nós temos que acender as luzes, e acender a luz é começar a ser excelente outra vez, porque é isso que o mundo precisa ver. O nosso Deus é um Deus excelente e Ele nos chamou para sermos um povo excelente. Agora, existem áreas onde cada um de nós pode ir mais alto. Todos nós podemos decidir ser mais excelentes nessa área, e muito da excelência começa nas pequenas coisas que o Espírito Santo lida com você, que pode não fazer nenhum sentido para as pessoas se você falar com elas, mas nós começamos a ser excelentes nas pequenas coisas que Deus nos incentiva. Então começamos a ser mais e mais e mais e mais excelentes. E eu sei que a excelência é um desejo de Deus para nós, porque eu posso te dizer, quando você está cheio do Espírito Santo, e entra num relacionamento sério com Deus, você começa a ser convencido de pequenas coisas que não te incomodavam de jeito nenhum antes dele vir morar dentro de você. Ninguém veio e te disse, mas de repente agora você sabe que não é dessa maneira que se faz as coisas. Por exemplo, você está fazendo compras, passa por uma prateleira de roupas e você derruba algumas peças de roupas no chão e você sai andando. Vamos lá, quantas? E o Espírito Santo diz com aquela doce voz: volte e pegue
Tem alguém mais além de mim? Às vezes, ele até me faz limpar todas as coisas que as outras pessoas deixam cair no chão. Agora, quando começa a ficar realmente irritante, é como se... Uma vez eu perguntei, por que eu tenho que limpar a bagunça deles? Ele disse, você gostaria que alguém limpasse a sua bagunça um dia? Eu disse, olha, seria bom. Agora quero que você ouça o que eu vou dizer. Muitas vezes, quando Deus te pede para fazer, ou te incentiva, e vamos usar esta palavra incentivar, porque é o modo que o Espírito Santo lida. Ele nos incentiva, ele não grita conosco, ele não berra, não nos força a fazer, ele não nos ameaça. Ele nos incentiva. Há sempre um toque dele. Esta é a melhor maneira de fazer isso. E todas as vezes que fazemos do seu jeito, estamos abrindo a porta para algumas bênçãos que Deus quer trazer para o nosso caminho no tempo certo. E toda vez que não fazemos do jeito dele, nós estamos perdendo algo que Deus queria fazer por nós, que nunca saberemos o que era, talvez até que cheguemos ao céu. Agora, você pode pensar o que quiser, alguns de vocês podem pensar, essas coisas não fazem nenhuma diferença. Mas posso te garantir que a palavra de Deus é muito mais prática para a nossa vida diária do que nós imaginamos. Não tente pegar a Bíblia e fazer dela algo profundo e doutrinal, em que você fica vagando em algum lugar e quando você vai embora nem sabe o que as pessoas disseram. Rapaz, aquilo foi pesado. O que significa pesado? Bem, eu não consegui entender, então deve ter sido muito pesado. Eu vou mandá-lo para casa com pelo menos uma coisa que você pode lembrar. Quando você esbarrar em algo e derrubar de uma prateleira numa loja, vá, pegue-a e coloque de volta onde você achou. Amém? E este é somente um exemplo, mas quantos de vocês concordam que se você não for excelente em pequenas coisas, agora ouça, quando ninguém estiver olhando, é aqui que o seu caráter é testado? Não é o que você faz no domingo de manhã na frente dos amigos cristãos? Se você quiser descobrir que alguém é um verdadeiro cristão, vá na casa dele. Mas aqui está a coisa, nós precisamos ter um temor reverencial e a ciência de que Deus nos observa durante todo o tempo. Eu não quero dizer ter medo de que Deus nos machuque, Deus nos ama, Ele não quer nos machucar, mas se nós realmente queremos viver para agradar a Ele, nós devemos ter um temor reverencial de desagradá-lo. E, portanto, se Ele me incentiva a fazer algo, a Bíblia diz para não fazermos as coisas certas apenas para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Eu acho engraçado, nós temos funcionários maravilhosos, não digo isso para inferiorizar nenhum deles, mas eu acho tão interessante que se eu entrar em um departamento e 4 ou 5 pessoas estiverem reunidas ao redor da mesa conversando, sempre me surpreende como elas se dispersam quando eu entro. E como eu disse, eles são ótimos, eu não acho ruim que eles estejam conversando, mas se você está sentado brincando na internet, fazendo coisas pessoais, e então seu chefe chega e você para? Mas veja, Deus já viu tudo isso. Agora eu sou muito séria sobre isso, e se você não é daquele tipo que apenas vai a algumas reuniões e coleciona alguns livros cristãos e tem um adesivo de peixe no carro, é assim que você vive quando ninguém está olhando para você além de Deus. Então vamos em frente. Seu divino poder deu a nós todas as coisas concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência, através do qual ele nos concedeu suas grandes e preciosas promessas. Existem mais de 5.000 promessas para nós na palavra de Deus. Portanto,
Por meio dessas promessas, você pode se tornar um participante da natureza divina de Deus, escapando da corrupção que existe neste mundo por causa do desejo pecaminoso. Por esta razão, por causa de todas as coisas que Ele fez por nós, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, façam todos o quê? O quê? Esforços? Quem aqui quer fazer esforço? Sabe, Joyce, eu já orei pedindo a Deus que fizesse isso por mim. Bem, eu creio na oração, mas sabe o que eu tenho descoberto? Mais e mais, nos últimos anos, eu percebo que quando eu oro e peço a Deus que me ajude, Ele geralmente me mostra algo para fazer. Nem sempre, às vezes não há nada que eu possa fazer, mas às vezes é assim. Oh Deus, estou tão cansada, por favor me ajude, estou muito cansada, Deus, por favor me cure. Bem, vá para a cama e durma um pouco mais. Há algumas respostas simples para alguns de nossos grandes problemas, acreditem ou não. Amém? Oh Deus, estou tão cansada, me sinto tão mal, não sei o que é de errado comigo, eu caio no sono no meio da tarde, meu Deus. Não como uma tonelada de açúcar todos os dias. Ok, eu vou prosseguir. Por essa razão, façam todo o esforço para complementar sua fé com a virtude. Agora, a virtude significa caráter cristão. Significa o desenvolvimento do caráter cristão. Complete sua fé com a virtude, e a virtude com o conhecimento, e o conhecimento com o domínio próprio. E o domínio próprio com a firmeza. Sabe, a firmeza é estar firme em alguma coisa. Significa que você pode se apoiar, segurar naquilo quando as coisas ficam difíceis pelo tempo que precisar. E você não pode fazer sem domínio próprio. Qualquer um que vive pelo que sente, quando as coisas ficam difíceis, eles vão parar e desistir. E então, com a firmeza, você adiciona a piedade. E, com a piedade, o afeto fraternal. E com o afeto fraternal, você finalmente chega perto do amor. Veja, o objetivo de Deus para nós é andarmos em amor. Este é todo o objetivo da palavra de Deus, que nós aprendamos a amar do mesmo jeito que Deus nos ama. Amar incondicionalmente. E o amor é um esforço, sempre vai te custar algo. É fácil amar as pessoas que são fáceis de amar. Mas Deus está nos pedindo para amar pessoas que não são fáceis de se amar, e elas não são fáceis de amar porque elas não foram amadas, elas foram feridas e machucadas e precisam ver o amor de Deus, e elas não vão vê-lo a menos que um cristão mostre a elas. Os cristãos devem ser incomodados, porque todos foram chamados para o ministério. Você pode nunca estar no púlpito pregando para muitas pessoas, mas o mundo é o seu púlpito. E você pode pregar sem dizer nenhuma palavra. Você pode pregar com a sua vida. Amém? Eu disse, cada um de vocês, quando você sai para o mundo, não cabe a um grupo de pregadores fazer tudo na igreja. Os ministérios nos foram dados para treinar os santos para a edificação da igreja do Senhor. Você entende? Você não deve continuar indo à igreja todo domingo só para ser ajudado. Após alguns anos deve haver uma transição e você deve ir porque você quer ser usado para ajudar alguém. E uma das razões pelas quais as pessoas se cansam de ir à igreja, eu ouço isso sempre, o tempo todo, sabe? Não sinto mais como se eu estivesse sendo alimentado, não estou tirando nada disso mais. É porque elas ainda continuam indo. Vou receber minha bênção, bem, eu não vou mais ser abençoado, eu não vou conseguir mais nada. Talvez não haja mais nada para você conseguir. Talvez não haja lugar para guardar mais nada em você e talvez você precise começar a dar algo. Talvez você precise ir à igreja no domingo orando, Deus me mostre alguém que eu possa ajudar.
Não se sente lá com seus amigos com quem fica confortável. Encontre pessoas que pareçam solitárias, que não conheçam a ninguém e vá ficar perto delas. Faça um pouco de esforço. Lá vem essa palavra novamente, esforço. Provérbios 16, 32. Aquele que é lento para se irar é melhor que os poderosos. E quem comanda o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade inteira. Uau! Então ele está dizendo que uma pessoa que pode controlar a si mesma é uma pessoa poderosa, é alguém que é mais poderoso do que um exército que vai e toma a cidade inteira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Lá em, eu acho que é Tiago, irai-vos, mas não pequeis. Bem, como você pode fazer isso? Você sente a raiva vindo quando você é maltratado, sabe? Mas você pode ficar irado e não pecar controlando como você se comporta diante dessa raiva? E sendo rápido para perdoar? Quero fazer uma pergunta. Perdoar as pessoas que ferem demanda algum domínio próprio? Sim, um barco cheio disso, certo? Especialmente dependendo do tanto que aquilo dói. Hebreus 12, 11. No momento, toda a disciplina parece dolorosa em vez de agradável. Mas mais tarde ela produz o fruto pacífico da retidão para aqueles que foram treinados por ela. Sabe, essa é uma boa escritura. Há algumas pessoas que vivem como se não houvesse amanhã. Mas ouça o que eu vou dizer. O amanhã, ele sempre vai vir. Obrigada pela grande animação. E se você não decidir fazer a coisa certa hoje, você não vai gostar do amanhã. Então, tantas vezes nós chegamos a um ponto na nossa vida em que parece que tudo está desabando. E nós queremos culpar o diabo e repreender o diabo, que é a causa, a raiz de todos os nossos problemas. Mas a Bíblia diz resistir ao diabo. Isso requer domínio próprio. Fala duas vezes, fala em Tiago e fala em Pedro. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir. O diabo anda ao derredor como um leão rugindo, com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Quem resiste firmemente? Nós resistimos à tentação de fazer a coisa errada. E então ficaremos felizes quando depois chegar. Depois, eu amo as pessoas que vão investir o agora no depois. Invista o agora no depois. Amém? Há apostadores no corpo de Cristo e há investidores. E quando falo de apostadores, não estou falando de alguém que vai ao cassino todas as noites. Eu estou falando de pessoas que fazem a coisa errada, esperando serem as únicas pessoas que vão se safar disso e ainda ter um bom resultado. Elas estão apostando, eu posso fazer a coisa errada e ainda ter uma vida agradável, com o resultado certo. Mas então há investidores, os quais sofrem um pouco neste tempo, eles dizem não à sua carne, e sofrem um pouco neste fim, porque eles sabem que se eles investirem agora, vai valer
a pena depois na vida deles. Amém? Não há muitas coisas que sejam melhores do que saber que você fez a coisa certa. Isto nos traz uma paz maravilhosa. Deus quer que façamos as coisas com excelência, tendo disciplina para manter nossa palavra e sempre andar uma milha extra. Disciplina e domínio próprio é algo que nós já temos, mas temos que usá-los e desenvolvê-los. Felizes quando depois chegar. Depois, eu amo as pessoas que vão investir o agora no depois. Invista o agora no depois. Amém? Há apostadores no corpo de Cristo e há investidores. E quando falo de apostadores, não estou falando de alguém que vai ao cassino todas as noites. Eu estou falando de pessoas que fazem a coisa errada, esperando serem as únicas pessoas que vão se safar disso e ainda ter um bom resultado. Elas estão apostando, eu posso fazer a coisa errada e ainda ter uma vida agradável, com o resultado certo. Mas então há investidores, os quais sofrem um pouco neste tempo, eles dizem não à sua carne, e sofrem um pouco neste fim, porque eles sabem que se eles investirem agora, vai valer a pena depois na vida deles. Amém? Não há muitas coisas que sejam melhores do que saber que você fez a coisa certa. Isto nos traz uma paz maravilhosa. Deus quer que façamos as coisas com excelência, tendo disciplina para manter nossa palavra e sempre andar uma milha extra. Disciplina e domínio próprio é algo que nós já temos, mas temos que usá-los e desenvolvê-los.